Fé e oração. O que é fé? E o que é oração? Fé é um ato deliberado da minha certeza, da minha confiança em Deus. Fé como uma busca constante daquilo que está além da minha compreensão, é transcendente, mas que também se revela imanente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Não fé nas coisas, não fé na minha capacidade, não fé no que eu possuo, mas fé em Deus, autêntica, sincera, sem fingimento. Uma fé que, quando exercida de maneira intensa, absoluta e segura, pode transportar montes, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. Fé em Deus, fé em Cristo e no Espírito Santo. A fé, irmãos e irmãs, que nos traz a alegria e a certeza de que Jesus, em Deus, se revela a cada um de nós e caminha conosco. Fé. A fé que se expressa através da oração. E a oração que nós sabemos muito bem, conforme Jesus nos ensinou, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e Deus que nos ouve no secreto atenderá a voz da nossa oração, Ele saberá responder os anseios do nosso coração. Enfim, aquele que bate, abre-se-lhe a porta, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Promessas do Senhor Jesus para as nossas vidas. E quando a gente compartilha sobre a oração, a gente fala que é a nossa comunicação, o nosso contato com aquele que é transcendente e que se revela imanente. Aquele que é absoluto e sabe todas as coisas e compreende todas as coisas. Oração. Orar em ação. É a nossa palavra sendo elevada aos céus, para que dos céus Deus nos ouça e responda de maneira especial, atendendo os desejos do nosso coração. Há muitos anos atrás recebi pelo e-mail uma mensagem muito especial a respeito da fé que opera pela oração. Dizia o texto que certa noite ela estava fazendo tudo para ajudar uma mãe que estava em trabalho de parto. Era uma missionária. E apesar de todo esforço, aquela mãe não resistiu e deixou nos braços daquela missionária um bebê prematuro e uma filha de 2 anos em prantos. Era muito complicado manter um bebê vivo sem uma incubadora. Lá onde eles estavam, nem sequer havia eletricidade. Também não tinham recursos adequados à alimentação. Mesmo morando, dizia ela, na linha do Equador, as noites eram muito frias, com aragens traiçoeiras. Mesmo assim, uma das aprendizes das parteiras foi buscar a caixa que reservávamos para tais bebês, os panos de algodão para revolvê-los, e uma outra foi alimentar o fogo para aquecer na chaleira de água a bolsa de água quente. Sem demora, ela então, desconsolada, porque a bolsa havia se rompido. Borracha. Borracha estraga fácil, especialmente em clima tropical. E era a última bolsa de água quente, dizia ela. Como a gente afirma, não adianta chorar sobre o leite derramado. Na África Central poderia ser, não adianta chorar sobre bolsas estragadas. Elas não crescem em árvores e não existem farmácias no meio das florestas. Muito bem, disse eu. Coloque o bebê em segurança tão próximo quanto seja possível do fogo e durmam entre a porta e o bebê para protegê-lo das lufadas do vento frio da noite. Mantenham o bebê aquecido. Na tarde seguinte fui orar com as órfãs que eventualmente quisessem se reunir comigo. Fiz uma série de sugestões que pudessem despertá-las a orar e também contei-lhes sobre aquele bebê recém-nascido. Expliquei a nossa dificuldade em manter o bebê aquecido em função da única bolsa de água quente que havia ter se rompido. E o bebê poderia morrer de frio.
Mencionei ainda aquela irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar pela perda e ausência da sua mãe. Durante as orações, uma criança, uma menina de 10 anos, ela era uma criança lá da África, orou: por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Hoje, amanhã talvez já seja tarde, Deus, porque o bebê não pode aguentar. Por isso, manda a bolsa hoje. E imagine você, quando eu ainda estava procurando recuperar o ar diante dessa ousadia, né? Ela ainda vem e acrescenta: e já, Deus, que estás cuidando disso, por favor, manda junto uma boneca para a maninha dela, para que ela saiba também que tu a amas de verdade. Como acontece, não é? Com muitas crianças, me colocaram em apuros. Poderia eu dizer sinceramente amém? Eu simplesmente não podia acreditar que Deus poderia fazê-lo. A Bíblia diz isso. Não há limites. Ou não. O único jeito de Deus atender tal pedido seria por encomenda à minha terra natal, via correio. E naquela época eu estava na África. Portanto, por 4 anos vivendo ali, jamais havia recebido uma encomenda, um postal que fosse lá da minha terra. De qualquer forma, se alguém mandasse algo, poria nela uma bolsa de água quente? Eu morava na linha do Equador, no meio da tarde, durante as aulas, né, da escola dominical e da aula de enfermagem, veio um recado dizendo que um carro estacionara em frente ao portão da nossa casa, e ao chegar lá o carro já havia partido, mas deixou ali um pacote de 11 quilos na varanda. Naturalmente, os meus olhos lacrimejaram. Não consegui abrir o pacote sozinha e solicitei que alguma daquelas crianças do orfanato me ajudassem. Tudo foi feito com muito cuidado para que nada fosse danificado. Os corações batiam forte. 30 ou 40 crianças, olhinhos, acompanhavam arregaladamente cada ação. A camada de cima era composta de roupas coloridas e cintilantes, e os olhinhos das crianças brilhavam à medida que as distribuía. Depois vieram as ataduras para os leprosos, caixinhas de uva passas e farinha, que dariam gostosos bolos do fim de semana. Quando pus a mão de novo na caixa, pasmem, uma bolsa de água quente novinha em folha. Eu gritei: uau! Eu não havia feito nenhuma encomenda nesse sentido. A Ruth estava no banco da frente, saltou e começou a gritar: se Deus mandou a bolsa, ele também mandou a boneca. Enfiando a mão na caixa, se pôs a procurar a boneca e lá estava ela, maravilhosamente vestida. A Ruth, aquela criança de 10 anos, nunca duvidara. Olhando para mim, ela perguntou: posso ir junto levar a boneca para aquela menina, para que ela saiba que Jesus também a ama muito? Imagine, irmãos, esse pacote estivera a caminho por 5 meses. Foi uma iniciativa da minha ex-professora da escola dominical, cuja líder atendeu a voz do Senhor de enviar uma bolsa de água quente. E uma das alunas da turma, decidiu mandar junto uma boneca 5 meses antes, em resposta a uma oração de uma outra menina de 10 anos que acreditou fielmente que Deus atenderia a sua oração naquele dia. E será que antes de que clamem, eu os ouvirei? Estando eles a falar, eu os atenderei. Diz Deus em Isaías capítulo 65, versículo 24. A oração que segue, irmãos e irmãs, que farei agora, pode levar alguns minutos ainda. Ao recebê-la, eu só peço que você também a faça, mais nada. Que passe adiante para quem você desejar. Mas não deixe de fazer isso, por favor. A oração da fé é um dos maiores presentes gratuitos que Deus nos dá.
ela não custa nada, mas tem muitas recompensas. E continuemos orando uns pelos outros. Oremos. Pai, eu peço que Tu abençoes os meus amigos ao lerem e ao ouvirem esta oração. Atenta, Senhor, para suas mentes e corações. Onde houver dor, concede paz e misericórdia. Onde houver dúvidas, renova a confiança de que Tu podes agir por meio deles. Onde houver canseira, enfado, esgotamento, dá compreensão, orientação à Tua liderança. Onde houver estagnação espiritual, Pai, eu Te peço que nos renove, mostrando-lhes que estás perto e que queres aproximar-se de Ti. Aqueles que buscam a Ti, em intimidade contigo, Tu os acolhes. Onde houver medo, revela o Teu amor, concede-lhes, ó Pai, a Tua coragem. Onde houver qualquer pecado criando bloqueios, dá-lhes o poder de enxergá-los e confessá-los, para que as amarras se soltem em favor dos seus amigos. Abençoa tudo que somos e tudo que temos, abrindo os nossos olhos e coração para onde a necessidade nos apresentar uma oportunidade de manifestar o Teu amor. Dá-nos discernimento para reconhecer os obstáculos e superá-los pelo poder do amor que há em Ti. Peço-Te isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.